bengaleiros verdes e simpatizantes, como vocês estão? Eu sou Cecília Vasconcelos, diretora do Bengala Verde Brasil e host desse podcast, e estamos em mais um episódio para falar sobre maternidade e deficiência visual. Vocês imaginam como é ser mãe tendo uma deficiência visual? Vocês têm essa curiosidade? Vocês querem ser mãe e estão na dúvida? Então venham com a gente para ouvir esse papo super interessante com a Carla, que está falando do sul de Minas. Já ajudou muito o pessoal aqui do Bengala Verde, a história dela com duas filhas. Bom, pessoal, primeiro eu vou apresentar a Carla aqui para vocês. Carla, quer dar um oi pro pessoal? Olá, pessoal. Que alegria, que satisfação poder participar desse podcast do Bengala Verde no ar, né? Bengala Verde faz parte da minha história também. Tenho muito assim a agradecer ao que o Bengala Verde fez na minha vida, no meu processo, né? E hoje vocês fossem enorme estar aqui. Estou muito feliz. Obrigada, Cecília e toda a equipe pelo convite. Obrigada, eu. Eu vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher ruiva, de pele clara, olhos castanhos, nariz pontudinho e lábios finos. Eu tô aqui sentada numa cadeira de escritório com uma mesa de cimento atrás de mim. A minha blusa é verde do Bengala Verde, tá escrito Bengala Verde em branco, com o símbolo do Bengala Verde, que é um olhinho com uma bengalinha no meio, assim como se estivesse fechando o olho. Bom, esse podcast é patrocinado pela Roche Brasil. A gente gostaria muito de agradecer a parceria. E nós, o Bengala Verde, somos uma associação de pessoas com deficiência visual que luta por reabilitação visual de maneira virtual para todas as pessoas do país e conscientiza a população geral sobre a deficiência visual. Se você tem interesse em saber mais, siga o @Bengala Verde. Além disso, se vocês puderem aí em casa curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, a gente agradece muito e fica muito feliz para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho e atingindo um público cada vez maior. Bom, vamos conversar então sobre maternidade. A gente já trouxe um pouco sobre a maternidade de filhos pequenos e agora a gente vai contar de uma mãe que tem mais experiência com filhos mais velhos, que vai ser uma nova forma aí de ver a experiência da maternidade. Bom, Carla, se você puder fazer sua audiodescrição, contar um pouquinho dessa história para o pessoal, acho que seria legal começar Sim. assim. Ok, com certeza eu faço. Bom, eu sou uma mulher clara, bem clarinha, tenho cabelos castanhos. Normalmente ele é liso, hoje ele está encaracoladinho aqui. Estou com um batom vermelho, uma blusa bege, bem clarinha, com um detalhe em renda na frente e uma calça escura. Estou num cenário num sofá marronzinho, tenho uma almofada amarelinha combinando com a minha blusa. E do meu lado tem um arranjo de flores, é uma begônia rosa, que vai combinar com a parede atrás, que é rosa também. Maravilhosa. Carla, conta um pouquinho pra gente como que é a sua história, como que você adquiriu a deficiência visual, como foi esse processo? Bom, é, eu comecei a perda da minha visão no auge dos meus 17 para 18 anos. Até então era uma pessoa, né, que fazia tudo, estudava, passeava, andava de bicicleta, enfim, namorava, trabalhava. E quando eu descobri a retinose pigmentar, então a minha patologia é retinose pigmentar, uma patologia irreversível, progressiva e leva à perca da visão. Então, foi um processo aí que veio no auge dos meus 17, 18 anos, né? Saindo da adolescência para a juventude. Eu estudava, trabalhava, fazia tudo que uma menina dessa idade faz. E foi bastante progressivo, né? Foi algo assim, vou dizer, bem violento mesmo, né? Esse processo todo, né? De perdendo a visão todos os dias um pouquinho mais e até chegar ao ponto que eu estou hoje, né? A minha retinose pigmentar eu perdi primeiro a parte central, né? Existem pessoas que perdem a lateral e depois a central, eu não fui o contrário, eu perdi a central e com o tempo foi agravando-se também a periférica. Nós somos na minha casa em 4 filhos. Eu tenho 2 irmãs mais velhas que não têm nada, né? Que são perfeitas em visão. Eu sou a terceira e tenho a retinose pigmentar e o meu irmão mais novo que eu, 4 anos, também tem a deficiência visual por conta da retinose pigmentar.
Tá certo, entendi, Carla. E como que foi o processo para pensar em ser mãe? Como que aconteceu? Quando eu descobri a retinose pigmentar, a minha família, então, não sabendo como agir, porque o meu processo da perda visual veio primeiro do que meu irmão, né? O meu aconteceu primeiro. E aí a gente fez uma tour, assim, foi uma turnê, né, por todos os lados. Onde diziam que tinha uma cura, a gente ia. Meus pais batalharam muito, faziam empréstimos no banco para me levar lá onde tinha um tratamento, porque a gente não queria que chegasse ao ponto que chegou hoje, porque todo mundo acha que cegueira é o fim do mundo. A gente acha isso também, é uma novidade, né? E então, quando eu comecei a fazer o tratamento nesses lugares, vários lugares, os médicos diziam que eu não devia ser mãe, porque os meus filhos poderiam nascer cegos. E aquilo para mim foi uma espada no meu coração, né? Porque eu falei, poxa, como assim, né? Eu sempre sonhei em ser mãe, eu quero ter filhos. O que vai ser de mim se eu não for mãe? Também uma maturidade da minha parte, né? Então foi um sofrimento, eu chorava muito, porque todas as vezes eu perguntava, eu posso ter filhos? Na época eu já namorava, eu já me preparava para o noivado, enfim, a gente sonhava em ter filhos, né? E essa realidade, assim, essa negativa dos médicos, da medicina, doía muito. Mas, graças a Deus, eu falo que Deus foi muito importante na minha vida, né? A fé me sustentou muito nesse momento. Então, eu fui meio que na contramão da medicina. A medicina dizia que eu não devia ter filhos, mas a minha fé dizia: eu posso ter, eu sou capaz, eu dou conta. Deus é o meu sustento, é a minha fortaleza, Ele vai me ajudar. E é claro que o companheiro também faz toda a diferença, né? Ele me apoiou, acreditou, aceitou, mesmo o desafio de saber que meus filhos poderiam nascer com a mesma deficiência, porque a retinose ela é hereditária, né? Os estudos confirmam isso. Não 100%, mas em alguns casos sim. Então existia essa situação. Eu vou ser mãe, mas e aí? Meus filhos podem nascer com essa hereditariedade? Eu estou preparada para isso? Ou também, quando você tem a retinose, a gente sabe que a gravidez ela mexe com todo o sistema, né, da mulher, mexe com o nosso organismo, enfim, com tudo, né? E aí eu poderia agravar ainda mais esse processo da perda, né? Eu comecei a perder a visão central, poderia com a gravidez acelerar esse processo. Mas eu estava preparada para tudo. Eu assumi esse risco entre ser mãe e perder a visão, eu escolhi ser mãe, mesmo sabendo que eu poderia perder a visão no processo da gravidez, do parto. Então foi desafiador, mas eu cresci muito com essa experiência. E a minha fé, a espiritualidade me ajudou muito, foi quem me sustentou, sabe? Uhum. E, de fato, a gravidez acelerou muito o meu processo da perda, né? As duas gravidezes. Tenho dois filhos, né? Não sei se eu já falei. Eu tenho dois filhos. Tenho uma filha, hoje com 26 anos, e eu tenho um filho de 16. Ele vai completar 16, diferença aí de 10 anos. Maravilha, Carla. E como foi ter a primeira filha? Como foi a sensação? Como foi né, os primeiros anos sendo mãe? Então, eu acho lindo, eu até me emociono quando eu falo, e eu dou palestras também hoje aqui na minha região, né? E na maioria das palestras que eu dou, eu comento sobre isso. Eu tenho memória visual, porque eu ainda enxergava um pouquinho. Quando eu tive a minha filha, eu tinha 20 anos, né? Tinha, acho que isso, 19 anos, 20. Então, eu ainda estava no processo do comecinho da perda da visão. Então, eu me lembro muito de amamentar, era o momento mais sagrado para mim. Era o momento que eu parava no meu cantinho, eu tinha minha poltrona especialzinha ali, aconchegante, era a hora do aleitamento, que eu ia amamentar minha filha. E eu tenho essa memória visual guardada, não só na mente, mas no meu coração, daquele olhão, assim, sabe, no peito ali, mamando e me amando, aquele olho que me amava o tempo todo, sabe? Eu me emociono de falar toda vez, porque essa memória fica comigo, eu trouxe comigo, né? E era maravilhoso. Eu olhando para ela, ela olhando para mim, e a gente ficava ali um tempão. Era um momento muito lindo. O meu filho veio depois de 10 anos, eu tive que me encorajar um pouco mais a tê-lo, porque eu sabia que na minha gravidez eu poderia, de repente, perder o restinho da visão que eu ainda tinha, porque é um Uhum. impacto muito grande, né?
O meu filho, eu já não tenho essa memória visual mais, porque quando ele nasceu, a minha visão central já tinha fechado, ou ela estava fechando. Então eu não consegui encará-lo de frente, né? Eu não tinha mais a visão central, só a periférica. Mas é muito lindo, sabe, esse processo. E como a gente se descobre poderosa, sabe, Cecília? Eu conversei muito com muitas amigas minhas que tinham medo de ter filhos. Eu falava, encara, encara, porque você se redescobre uma nova mulher. Você descobre uma força que mora dentro de você que nem você sabe, que nem você imagina. Eu também olho para trás hoje e penso, meu Deus, como eu dei conta? Eu amamentei até 3 anos de idade, eu trocava fraldas na madrugada, no escuro, eu conhecia meus filhos pelo toque, sabe? E foi um processo muito lindo. Eu pude fazer tudo que qualquer outra mãe faz. Claro, com a limitação, usando mais das mãos, do toque, do tato. Eu conhecia a roupinha dos meus filhos, eu que os arrumava para sair, eu conhecia cada roupinha, tocando, sabe? Cada detalhe, essa que eu quero, é aquele que eu quero. Meus filhos nunca saíram desarrumados. Tá certo. E você sentiu alguma dificuldade, algum momento que você precisou de algum auxílio, que você sentiu que a visão estava tendo que te trazer algum nível de adaptação mais complexo? Eu não lembro de ter feito nenhuma adaptação na minha casa, adaptação. Não me lembro disso. Né? Claro que tem todo, a gente sempre vai precisar de ajuda. Eu acho que todo mundo precisa de auxílio, de apoio, de ajuda. Até quem enxerga precisa, né? Então não é vergonha nenhuma, não é. Eu não me diminuo em nada quando eu digo que eu preciso de ajuda, que eu não consigo ler uma bula de remédio, eu preciso do auxílio de alguém que enxerga, no caso do meu companheiro, é, ou de algum familiar para uma receita, entendeu? Para alguma coisa. A gente vai sempre precisar de ajuda, né? Uhum, Isso não tem problema nenhum nisso, né? A adaptação, eu não me lembro de ter feito nenhuma adaptação assim específica. A gente vai se adaptando, Cecília. uhum, No caso, eu que sou deficiente, você, né, as mães que me ouvem agora, a gente vai se adaptando. Nosso ambiente ele vai se formatando da nossa medida, nossa necessidade, né? Eu acho sem nada muito escrupuloso, assim, muito grandioso. Quando você é mãe, você também adapta tudo. Tipo, a gavetinha de roupa do seu filho, você adapta do seu jeito, porque você sabe que a hora que você precisar, tá lá. Foi você que arrumou, foi você que colocou o quartinho da criança, o remedinho, a fralda, enfim, tudo, não é? Tudo que você precisa. Você vai adaptando a sua casa a você, ao seu uhum. jeito, à sua necessidade. Então, eu não me lembro de ter feito nada até hoje, nada assim muito especial. Eu vou adaptando a minha vida, as coisas, o cotidiano, a minha necessidade. E você contou muito do apoio do seu marido, mas como foi para a família estendida, né? Então, tios, primos, pais, verem essa questão de você tendo deficiência visual, ter filhos, eles apoiavam ou não? Eu tive o apoio da minha mãe, né? Minha mãe foi uma grande incentivadora depois que eu, né, já casada, depois de um ano, eu já, né, expus para eles a vontade de ser mãe, mas também a possibilidade, né, de perder ainda mais a visão e, e do meu filho vir, né, dos filhos virem com problemas também, mas a minha mãe sempre me apoiou, muito me apoiou, sabe? Ela acreditava que isso poderia trazer um tom de mais alegria para minha vida, para o meu coração, um brilho a mais. E eu não tive esse problema, não, com família, sabe? Eu já vi muita gente falar que tem, não, eu não tive, graças a Deus. Até porque eu nunca dei espaço também, sabe, Cecília? Eu acho que vai muito da gente, né? De cada um de nós, até hoje. Vai muito de nós, né? De você mostrar sua força, sua capacidade. E não Uhum. adianta, não é brigando, não é falando, não é. É mostrando a sua segurança. Eu quero ser mãe. Eu estou preparada para isso. Venha do jeito que vier, sabe? Com É, é, certeza. eu estou preparada para isso. E quando você passa a segurança para as pessoas que estão do seu lado, é diferente. Elas passam a confiar em você e acreditar também na sua capacidade. Você acha que o seu processo construir essa autoconfiança foi feito como?
Eu não tenho dúvidas de que esse processo da confiança veio da minha espiritualidade. Eu não Uhum, posso deixar de falar, não posso omitir e falar que a minha fé em Deus, sabe, foi o que me sustentou muito. É para Ele que eu corria todas as vezes que eu sentia medo, porque a gente uhum, sente, né? A uhum, deficiência, ela existe, mas eu não sou a deficiência. Sou mãe dessa criança, sou mãe e em todas as fases, né? Então eu não tenho dúvida nenhuma que essa minha segurança, essa minha confiança veio da minha fé em Deus. E me conta uma coisa, como foi assim com os profissionais da escola dos filhos ou os médicos que você ia? Você sofria algum tipo de preconceito? Alguém dizia, sei lá, coisas que a gente ouve falar assim, ah, você não pode ser mãe porque você não enxerga. Você passou algum tipo de preconceito desse gênero? Ou foi tudo tranquilo? Não, eu não tive da parte dos médicos. Não, eu não tive, Cecília, eu não tive. Até porque desde sempre eu trabalhei muito a minha cabeça, o meu psicológico, né? E até o meu vocabulário mesmo, para chegar e já expondo essa situação. Olha, eu tenho a deficiência, ela está em mim, ela faz parte de mim, eu não tenho como mudar essa realidade. Gostaria de poder, eu não Uhum, posso mudar, mas eu não sou a deficiência, eu não sou ela, né? Ela vem comigo, mas eu não sou. E isso em todas as áreas. Hoje eu sou uma profissional do rádio, da comunicação, e numa empresa onde eu sou a única pessoa com deficiência, o tempo todo eu preciso me reafirmar. Eu não sou deficiência. Eu tenho limites, né? Eu posso pedir ajuda, mas eu uhum, também tenho capacidades. E isso acontece em todas as áreas. Na escola dos meus filhos. Uma coisa que eu sempre trabalhei meus filhos, a contar a verdade para os coleguinhas. A minha mãe tem deficiência visual, a minha mãe não enxerga, mas eu tenho orgulho da minha mãe. Eu sempre conversava, olha, quando eles vierem perguntar para você, sua mamãe não enxerga? Diga a verdade. É, a minha mãe não enxerga, mas a minha mamãe cozinha, a minha mamãe lava minha roupa, a minha mamãe cuida da minha casa, a minha mamãe cuida de mim. Minha mamãe faz tudo que a sua mãe faz. uhum, Eu sempre trabalhei isso na cabecinha deles, para que eles nunca sentissem vergonha, para que eles nunca permitissem que alguém viesse fazer brincadeirinha sem graça, sabe? Ah, mamãe, né, da Thalita não enxerga, do Thalisson não enxerga. Não, minha mamãe não enxerga, mas ela faz tudo que a sua mamãe faz. Claro, eu uhum, não dirijo, eu não vou buscar na porta da escola, igual outras mães, mas isso é um detalhe, só um uhum. detalhe, né? Mas Sim. eu sempre trabalhei eles assim, para eles falarem a verdade, mas falarem com orgulho, nunca com vergonha. Certo. E como que eles perceberam, ou em que idade que eles perceberam que você não enxergava? Ah, essa fase é maravilhosa, porque a gente vai mostrando, sabe, Cecília? É engraçadinho quando eu estava, às vezes, pendurando uma roupa no varal e caía o prendedor, sabe? Coisa assim, simples e cotidiana. Eu gritava, Thalita, vem cá, pega aqui para mamãe. Caiu no chão, a mamãe não tá vendo. Aí ela pegava e me entregava, sabe? Então, às vezes, eu Uhum, estava na cozinha preparando a comida, ia cair uma tampa, uma colher no chão. Eu não precisava mais chamar, ela já estava lá assistindo a televisão, ela corria para pegar, porque ela sabia, caiu no chão. Mamãe, né? Eu já agradecia, já dava um beijo. Isso, menina esperta, já elogiava, sabe? Então, você já vai mostrando ali, daquele jeitinho, pega aquilo para mamãe. Onde é que está aquilo? A mãe não está vendo. Mostra para a mamãe onde que está. uhum, Então, e você vai ensinando aquela criança. E sem precisar colocar sobre ela o cargo, sabe, de que, nossa, eu preciso estar do lado, eu preciso cuidar da minha mãe, eu preciso. Não, eu sou a mãe. Eu preciso cuidar. Ela é cuidada. Né? Meus filhos são uhum, cuidados. Eu nunca trouxe para eles esse cargo da responsabilidade. Ah, eu vou ter que cuidar da minha mãe, porque a minha mãe não enxerga. Não, não, essa responsabilidade não é deles. Claro que isso acontece hoje em dia, né? Eles já são maiorzinhos, isso acontece. Mas a minha filha, inclusive, hoje não mora mais comigo. Ela foi uhum, fazer faculdade e eu deixei que ela fosse. Eu permiti, sabe? Eu fui, dei a maior força que ela fosse embora, fazer a faculdade dela, se formar. Ela já formou, ela já é uma profissional hoje, já vive a vida dela em outra cidade, longe de mim. Então ela não teve medo, falar, eu não posso sair de casa porque a minha mãe não enxerga, a minha mãe precisa de mim. Não, não. Ela tem a vida dela, eu tenho a minha.
Claro que enquanto ela estava aqui, ela me ajudava, ela dirigia para mim, me levava, me trazia, ia na loja comigo, me ajudava a comprar as coisas. Mas quando chegou a hora dela bater asas, eu falei: vai, vai. Mas e você, mãe? Eu vou continuar a minha vida. Você tem a sua. Cada um tem a sua história. Então, eu sempre mostrei isso para os meus filhos. Eles não são obrigados a cuidar de mim. Eu não sou um cargo, eu não sou um fardo na vida dos meus filhos. Eu não posso, Hum, sabe, imprimir isso neles. Ah, porque a mamãe não enxerga, vocês vão ter que cuidar da mãe pro resto da vida. Não. E se eu não estivesse? Como seria a minha vida? Né? uhum, uhum. Com certeza. Então, Muito interessante o que você está é, contando. é isso. Então, desde pequenininho, eu sempre fui ensinando eles, sabe? Uhum, Mas nunca joguei o peso assim, a mamãe não enxerga. Não, ajuda a mamãe. A mamãe não tá vendo, uhum, sabe? uhum, Com muita leveza, respeitando a fase, a idade, a mentalidade, a cabecinha de cada um deles. Porque eu acho que quando é muito pequenininho, você não precisa jogar esse fardo, esse peso. A mamãe não enxerga. A mamãe não enxerga? Não, a mamãe não tá vendo. É a mesma coisa para nós adultos, mas para eles tem uma leveza. Oh, a mamãe não tá uhum, vendo. A mamãe tem um dodói no olhinho. E o olho da mamãe é dodói. Não joga as coisas na mamãe quando é pequenininho, porque a mamãe tem um dodói no olho, viu? Não pode. uhum. Aí vinha, dava beijo, beijava meu olho, sabe? Porque quando criança machuca, a mãe vai lá e dá um beijo, Sara, né? Aí eles vinham, beijavam meu olho, assim, achando que o beijo ia curar tanto quanto o dodói deles quando a mãe beija, né? Muito Aí legal. você agrada. É lindo essa fase. E aí eu falava, nossa, meu olho agora tá até mais bonito, porque você, né, deu um beijinho. Mas você tá vendo? Tô quase, tô quase. E aí você vai Uhum, conversando, vai trazendo leveza para algo que a gente sabe que é pesado, para nós. Mas a gente não precisa jogar esse fardo neles, né? uhum. E do ponto de vista prático, assim, pensando que outras mães ou pessoas que querem ser mães com deficiência visual, que estejam ouvindo, o que que você poderia dizer, assim, de dicas ou de pontos que você aprendeu que você acha importante compartilhar? Eu acho que a vida ela é a nossa maior mestra, né? Ela vai nos ensinando o tempo todo. E cada pessoa tem a sua experiência. Eu sempre conversei com outras meninas, né, com outras amigas que tinham vontade de ter filhos, mas que tinham medo por conta da deficiência. Mas e se a criança colocar alguma coisa na boca? E se a criança cair ou não vê? Sabe aqueles? E se? E eu sempre dizia, olha, permita-se e confia em Deus. E a vida vai nos ensinando. A minha experiência é diferente da sua, é diferente da outra. Eu digo que vale a pena arriscar. Eu não me arrependo em nenhum momento. Eu faria tudo outra vez. Eu não sei quem seria de mim ou onde eu estaria hoje se eu não fosse mãe, se eu não tivesse vivido essa experiência. E vivo até hoje, né? Porque cada fase é uma. Meu filho é adolescente, eu estou passando por essa fase com ele, e é uma fase totalmente diferenciada. Ontem era criança, hoje é um adolescente, amanhã vai ser um jovem. A minha filha hoje já é jovem, né? Então, são outras necessidades, são outras experiências. Eu diria para essa menina, para essa mulher que agora me acompanha, nos acompanha aqui, nos prestigia, confia, confia em você, sabe? Entrega ao seu sonho, tenha pessoas positivas do seu lado, eu acho que isso faz toda a diferença. Tenha uma postura confiante, de segurança. E eu gosto de falar sempre, sabe, Cecília? Tem vida do lado de cá, sabe? Na deficiência visual, na cegueira, tem vida do lado de cá. Então, não pense que é porque você perdeu a visão ou você está perdendo a visão que você está perdendo a vida. Tem vida, ei, tem vida do lado de cá, tem luz do lado de cá, tem alegria. Então, ser mãe é isso, sabe? Se permitir viver isso. Com visão ou sem visão. Ah, eu perdi a visão, não posso ser mãe. Por quê? Ah, eu perdi a visão, não posso trabalhar, não posso me realizar profissionalmente. Por quê? Eu perdi a visão, eu não posso estudar. Por quê? E conta um pouquinho pra gente, Carla, além do papel de mãe, né, que a gente acentuou mais hoje,
nessa entrevista. Conta um pouquinho do seu trabalho, o que que você faz. Acho que é bem interessante o pessoal de casa descobrir. Eu sou mãe de 2 filhos, né. Eu sou cantora, eu tenho um trabalho com a música, eu sou radialista, né, comunicadora já há 21 anos. Há 14 anos eu trabalho numa rádio comercial aqui do sul de Minas, é uma rede de rádios, e eu trabalho na matriz da rádio, tenho um programa matinal, né, já há 14 anos, de segunda a sábado, das 8 ao meio-dia. Então, o horário nobre do rádio, eu estou lá com o programa e falo muito, né, diretamente com mulheres, enfim, com o público em geral, mas o meu forte são mulheres. E, e para mim, assim, é uma missão, sabe, fazer com que os meus filhos me olhem não como uma mãe que não enxerga, mas uma mãe que se vence, que se supera todos os dias, também na área profissional, né? Então, Uhum. hoje eu sou uma profissional da comunicação, como eu falei, eu dou palestras, eu canto, né, tenho um trabalho todo profissional com a música também, e, e é muito bom, sabe, poder chegar nesses lugares, por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje do rádio, é uma empresa, uma emissora com 3 frequências, né, e eu sou a única pessoa com deficiência. Eu sou tratada como qualquer um dos outros. Claro que eu tenho as minhas adaptações, eu preciso me adaptar dentro do estúdio de rádio, dentro de uma tecnologia toda avançada, né, de estúdio profissional, mas eu vou me adaptando e os meus colegas e a minha equipe, eles também vão se adaptando a mim, às minhas necessidades ali. A gente já está junto aí há 14 anos, né? 7 anos eu fiquei numa outra rádio comunitária e há 14 eu estou numa rádio comercial e é um desafio todo dia. É um desafio novo todo dia, né? A rádio avança, a tecnologia avança e você precisa se reinventar também para continuar ali no páreo, porque a competição é grande, né? O mercado ele é competitivo também no mundo radiofônico, é, mas eu tô lá. E assim, representando também a classe das mulheres com deficiência, porque são mínimo, assim, minúsculo número de mulheres radialistas, né, no rádio mesmo, com deficiência. Eu já vi muitos homens. Existem muitos locutores na rádio web, é muito mais fácil, mas numa rádio comercial, totalmente profissional, numa rede, Uhum. são minoria. Uhum. Então, poder representar a nossa classe aí é uma responsabilidade grande, mas ao Uhum. mesmo tempo uma alegria também, uma satisfação. O programa é sobre o quê, Carla? O meu programa então, a rádio que eu trabalho é uma rádio 100% sertaneja. Uhum. Então, uma rádio totalmente comercial. Então, no meu programa, eu sou apresentadora de um programa, né, que toca músicas, que tem compromissos com artistas grandes, e a gente faz entrevistas. Então, o programa é esse. Nada a ver com inclusão, deficiência, não. É um Uhum. assunto que lá a gente não trata. Então, eu sou uma locutora como os outros, Entendi. sem diferencial algum. Entendi, perfeito. E você já chegou a fazer algum trabalho de inclusão lá, não? Não, na rádio comercial eu não consegui. Hum. Especificamente no microfone, não. Eu Tá. consigo fazer por trás, né? Quando eu tenho contato com os ouvintes, quando eu tenho contato com empresas, eu Uhum. consigo fazer isso ali linkando, né? O espaço que a rádio me dá, né? Essa oportunidade que o microfone me dá. E nas redes sociais também, né? Que eu acabo trazendo esse assunto da inclusão para o meio secular. Muito legal. Qual que é a sua rede social para o pessoal seguir? Carla Souza Locutora é o meu Instagram, né? E o Facebook também, Carla Souza Locutora. Eu tenho um canal no YouTube que chama-se Voz Expressão da Alma. Então, se o pessoal quiser, até faz muito tempo que eu não estou tendo oportunidade, né? Mas é porque o tempo é curto mesmo. Mas eu tenho bastante vídeos lá falando sobre inclusão, falando sobre a bengala verde, sobre a minha experiência com a bengala, com a deficiência. Então, se alguém quiser acompanhar depois, é o Voz Expressão da Alma. Tem tudo a ver com o meu trabalho, né? Vai falar de voz. A gente expressa na voz aquilo que a gente traz dentro de nós, né? Na alma mesmo.
Muito bacana. E qual mensagem você gostaria, Carla, de deixar para as mães que estão nos assistindo? Queria dizer para as meninas, para as mães que querem ser mães, que sonham em ser mães, acredite, você é capaz. Porque dentro de nós mora uma força que a gente desconhece, mas ela só vem para fora quando você se permite viver o seu sonho. E a vida é tão curta, gente. A vida é tão curta, a vida é tão breve. Então não perca tempo. Porque a deficiência visual foi uma novidade na minha casa, na minha família, né? Então eu tive que desbravar isso meio que sozinha, tive que buscar, conhecer. Tá aí o Bengala Verde entrou na minha vida, né? Nessa época que eu estava na busca de saber o que é retinose. Né? Existem outras pessoas com essa patologia? Onde estão essas pessoas? Como elas vivem? E aí eu fui descobrindo esse mundo virtual aí, descobri que o número é gigante de pessoas que vivem essa realidade como eu. Então nós não estamos sozinhos nessa história, não. Então não tenha medo, não tenha medo. Conheça outras histórias, busque no YouTube, vá na internet, pesquise, sabe? Identifique-se com outras histórias, né? Busque forças. Né? Desconstrua preconceitos que moram dentro da gente, sabe? Às vezes eu preciso desconstruir preconceitos para construir uma história. E, e o preconceito maior mora aqui, ó, dentro de nós, na cabeça, no coração da gente, né? E a gente vai desbravando isso. E hoje, olhar para trás e ver meus filhos, eu falo: olha, eu não seria quem eu sou se eu não fosse a mãe, né, que Deus me permitiu ser. Eu não seria eu não estaria onde eu estou hoje, fazendo o que eu faço hoje, se eu não tivesse tido a coragem de ter meus filhos. Né? Eu amadureci muito, eu cresci muito. Né? A maternidade faz isso com a gente. Traz uma nova ideia, um novo valor à vida. E é maravilhoso. É gracioso demais ser mãe, vale a pena, vale muito a pena. Bacana, Carla. E já se encaminhando para o final, é assim, incrível a sua história, como foi importante ser mãe para você. Acho que é uma geração bem diferente da outra mãe que a gente trouxe, com filhos já adultos. Muito bacana ver como foi leve, natural a descoberta deles e o entendimento sobre a sua deficiência. Muito legal ver que você tem outros papéis além do de mãe, né, locutora e tudo mais. Exato. E eu queria que você contasse para o pessoal de casa a sua história com Bengala Verde, o papel que você teve aqui no começo. Acho que é legal o pessoal também conhecer essa faceta, né? É verdade. Aliás, a minha bengala verde está aqui, ó, do meu ladinho. Ela está aqui do ladinho o tempo Aê! todo. Então, nesse processo de querer descobrir onde estão as pessoas, eu não estou sozinha nesse, sabe, nesse trajeto, nesse desafio. Existem outras pessoas com a mesma patologia que eu. Onde estão essas pessoas? Então, eu fui buscar no virtual. E aí você começa a descobrir grupos, né, de pessoas cegas, baixa visão, enfim, e a gente vai se identificando, vai se encontrando. E num desses grupos, né, que eu estava, um belo dia apareceu e eu já fazia um trabalho voluntário nesses grupos, porque quando eu me apresento como radialista, como locutora, óbvio que as pessoas vêm pedir gravações e eu faço isso com muito prazer, né? Se eu posso contribuir com aquilo que Deus me deu, que é o dom da voz, da fala, da expressão, então, é claro, eu já gravava o tema dos grupos, né? Desse grupo. Todo dia tinha um tema diferente, pessoas que iam lá, buscavam, estudavam a causa, a patologia, né? Aquilo que a medicina estava buscando, e eu me incumbia de fazer a gravação. E o tempo todo ficava ali aquele dia chamando as pessoas para participar à noite, fazer perguntas, enfim, era maravilhoso. E num desses dias me apareceu o Sônia Hipólito, para apresentar o projeto Bengala Verde. Né? Eu estava no grupo na noite e eu fiquei encantada com o projeto. Ele apresentou o projeto ali no grupo e depois ele convidou as pessoas a participarem de um outro grupo que chamava-se Bengala Verde. Quem quisesse conhecer mais sobre o Bengala Verde. E usar bengalas para mim era algo incogitável. Eu não gostava nem de pensar, nem imagina eu usar bengala. Imagina, como a maioria das pessoas, né? A gente tem um preconceito. Como eu disse, o preconceito é mais nosso do que dos outros, da sociedade, das pessoas. O maior preconceito é esse monstro adormecido que está dentro da gente, né? E eu falava, não, eu nunca vou usar bengala. Tenho vergonha disso, não. Para mim, não. E aí
eu achei tão encantadora a fala do Sônia no grupo, eu falei, eu vou entrar nesse grupo, mas eu não me venha com bengala, eu não vou usar. Mas eu vou lá conhecer como é que é isso, né? Curiosa. E fui, Uhum. entrei no grupo, fiquei quietinha, escondidinha ali, sabe? Só ouvindo as pessoas comentarem, as pessoas começavam a dar depoimentos, como é que foi usar a bengala, como é que descobriu a bengala verde, qual foi a diferença que a bengala fez, e aquilo foi batendo dentro de mim, batendo dentro de mim. Eu falei, será que eu daria conta? E aí o Sony já me convidou também, a Suzana, né, as pessoas que eu já conhecia, a Suzana que também participou aqui, o Ricardo e o César e outras pessoas daí de São Paulo me convidaram para fazer as gravações, mais uma vez, porque descobriram que eu era radialista, locutora, se eu podia gravar, eu me dispus a fazer as gravações e tornei a voz oficial do institucional do Bengala Verde, dos vídeos que o Bengala Verde fazia. E aí um dia o Sony quis me presentear no meu aniversário, ele falou, cara, eu vou te dar um presente, mas eu nunca cogitei isso. De usar a bengala. Imagina, eu nem queria, tinha medo. Eu via a história das pessoas, mas eu não queria. E o Sony disse: eu vou te mandar uma bengala verde. Como é que você fala não para um É, e presente, aí, né? né? Tá bom, dei meu endereço, dei a minha altura, porque tem tudo isso, né? Mas nem esperei, deixa para lá, né? Continuei minha vida, fazendo as gravações, tudo que eles precisavam eu me dispunha, sempre muito ali disponível. E um belo dia eu estou na minha casa e o correio bate ali na porta e eu vou atender e me entrega um pacote. Quando eu peguei o pacote, eu já identifiquei, era essa bonitinha aqui que estava dobradinha dentro do pacote. Eu falei, eu não acredito. Bem que o Sony falou que ia mandar. E aí eu fui pro meu quarto, foi uma cena assim que marcou muito. Eu coloquei em cima da cama e falei, não, eu não quero, eu não quero. Claro que eu vou agradecer, o Sony é um presente, é uma forma do Bengala Verde me agradecer por tudo que eu faço, mas eu não faço em troca de nada. E fiquei um tempo ali sem coragem de abrir o pacote, você acredita? O pacote saiu da cama, eu olhava o pacote olhava para mim, olhava o pacote, até que eu tomei coragem, falei, eu vou abrir então. Aí abri, montei a bengalinha em cima da cama e fiquei olhando para ela como assim, não, não quero ser sua amiga, né? A gente Uhum. não vai ser amigas. A gente não vai se entender. Tudo bem, você está aqui, eu agradeço, eu vou agradecer o Sônia, mas nada a ver. E eu chorei. Hum. Eu chorei com a bengala em cima da cama. E durou dias, dias e dias até eu tomar coragem de agradecer o Sony. E aí depois eu comecei a ver que a bengala ela não era minha inimiga, mas ela veio para mudar minha vida. E ela podia transformar totalmente a minha liberdade, a minha autonomia. E aí foi todo um processo de aceitação, né? E minha bengala hoje tem até nome, ela chama Clara Luz. Tamanha amiga ela se tornou minha. É a Maravilha. As minha minhas Clara também têm Luz. nome. Eu acho que Também, personaliza, né? ela se tornou a Clara Luz em Que toda uma linda. história. Hoje eu tenho outras também, eu tenho uma bengala rosa, eu tenho uma bengala social, mas essa aqui é meu luxo, essa aqui, sem dúvida, foi um marco na minha vida, né? A bengala verde, ela fez a diferença. Daí eu tomei coragem de entrar numa aula de orientação e mobilidade, Que de me ver legal. usando a bengala numa outra cidade, né? Na minha cidade não tem, como toda cidade pequena não tem recurso, infelizmente a gente tem que buscar fora. Eu fui buscar, né? E eu fiz a orientação e mobilidade e e é isso, todo dia é um desafio. Andar de bengala numa cidade pequena é desafiador, muito grande, né? Mas ela está aqui, né? Talvez eu não a utilize tanto quanto eu gostaria, mas ela está sempre na minha bolsa, porque eu sei que a hora que eu mais precisar, ela vai estar aqui, ó, minha amiga, inseparável. Ela me leva, ela me tira dos apuros, né? Então, Bengala Verde, para mim foi um marco. Essa experiência de ganhar essa bengala, de chorar com ela ali, olhando para ela, ela olhando para mim, querendo ser minha amiga e eu rejeitando. Isso para mim me marcou muito, mas ela mudou a minha mentalidade em relação à bengala. Então hoje eu falo da bengala, tenho o maior luxo com a minha bengala verde, já presenteei outras pessoas com a bengala verde também.
E é isso, e eu tenho uma paixão. E quando você me convidou para estar aqui, eu falei: "Meu Deus, que satisfação, que alegria, que emoção também", sabe. Porque a Bengala Verde, ela trouxe um novo tom, assim, para minha vida, né. Verde de esperança, né, vai falar isso lá nas nossas gravações, verde de esperança. Esperança de que a vida pode ser diferente, de que perder a visão, de que se tornar uma pessoa deficiente não é o fim do mundo, né, não é o pior de todas as coisas. Né. Eu já ouvi coisas absurdas nessa internet de pessoas falando que perder a visão é igual ter um câncer. Que absurdo, gente, que absurdo. Tem vida depois da cegueira, tem luz depois que você começa a passar por essa transição, o processo da perda. Tem luz, tem vida, tem alegria, tem sorriso, tem realização, tem sonhos do lado de cá também, né. Com certeza. Nossa, Carla, eu só tenho a agradecer pelo trabalho que você já fez aqui, pelo relato, né, dessa história com a bengala. Realmente, as pessoas todas demoram para aceitar, é um processo. Fica muitas vezes na nossa bolsa e a gente não sai para usar. Então, legal você estar compartilhando, acho que vai ajudar muita gente que está passando por algo semelhante a perceber que é possível, que todos nós demoramos um pouco para começar a usar, mas quando a gente usa, a gente entende como um instrumento inseparável. É É, verdade, é verdade. é, É uma companheira. Você passa a ter um é, carinho enorme, né, pela sua bengala. E acho assim, Cecília, cada pessoa tem o seu processo. É preciso respeitar, igual o luto. Né? O luto de perder a visão, cada pessoa tem o seu tempo. A gente não pode exigir de ninguém, sabe? Tem uns que são mais rápidos, outros demoram mais, mas uma hora tem que acabar, o luto tem que acabar, você precisa voltar para a vida. E com usar a bengala é a certeza. mesma coisa, né? A bengala também. Cada pessoa tem o seu processo. Eu demorei muito, demorei bastante para aceitar a bengala. Mas se não fosse o bengala verde, talvez eu não aceitaria até hoje. Uhum. Então, Bengala Verde, esse presente que o Sony me deu, aliás, beijo pro Sony, ele esteve aí, eu assisti o episódio dele, fiquei muito feliz quando ele mencionou meu nome, ele faz parte desse processo de libertação, né, desse preconceito com a bengala, quando ele tomou a coragem de me presentear, né, essa iniciativa de me presentear com a bengala verde, ele mudou minha vida, mudou a minha Muito história bacana. com a bengala. Muito bacana, Carla. Incrível. Obrigada por compartilhar mesmo, assim. Realmente cada um tem seu processo, mas acho que né, compartilhar a história e mostrar que as pessoas não estão sozinhas é muito válido. Obrigada também por ter contado aí toda a trajetória de ser mãe e como você teve que ir contra a maré, né, para fazer isso. E também mostrar o quão importante é a experiência. Acho que isso realmente muda vidas. A gente agradece muito a tua participação aqui, toda a participação anterior que você já teve. É muito legal contar com você e eu fico muito feliz de saber o impacto que o Bengala Verde tem ao redor do Brasil. Conforme você foi falando, hoje em dia a gente tem orientação e mobilidade virtual para quem mora fora dos grandes centros. Então, a gente sofre mesmo no Brasil com essa questão de não ter aula de bengala e de orientação e mobilidade para quem não mora em grandes cidades. E por conta disso, a gente Exato. lançou essa iniciativa, a primeira iniciativa, assim, que é o trabalho virtual. Então, é uma aula de Que orientação e legal. mobilidade por 4 meses, que é online e só pode se inscrever quem mora em cidades como a sua, que não tem um centro de reabilitação. Então, hoje em dia Que já é legal. algo mais fácil de solucionar. Eu acho que é legal Exato. compartilhar com o pessoal de casa, né? Verdade, bacana. Parabéns por essa iniciativa. Isso muda a vida das pessoas, isso liberta as pessoas de uma zona de conforto ou de um medo, né? De um preconceito que a gente cria e que a gente vai domesticando dentro da gente mesmo, né? E é da vida nova, da liberdade, autonomia, independência, dar asas, né? Para as pessoas correrem atrás de seus sonhos, se realizarem. Parabéns para vocês. E assim, eu me coloco à disposição ainda, né? Como eu estive lá no passado, no começo do Bengala Verde, também coloco agora dessa nova fase, né? Toda remodelada do Bengala Verde, para também estar contribuindo com aquilo que vocês precisarem, tá bom? Para mim é sempre um prazer, uma alegria. O que o Bengala fez por mim, eu gostaria de poder fazer por ele também, né? Pelo projeto.
Muito obrigada, Carla, de verdade. A gente está indo para o final, então eu vou fazer aqui o encerramento. Eu queria te dizer que a gente vai te mandar sua lembrancinha, que eu copo. Fica tranquila. Você Eu tá já estou com longe, mas você vai lembrança receber. também. Sim. Vou ficar ansiosa esperando esse copo, viu? Eu falei, Aí não, você eu deixa o quero o meu copo do lado da presente. bengala. Quero ter. É verdade, da cor da bengala, com a marca da bengala, vou guardar, vou utilizar com muito carinho. Isso aí, muito bem. Você quer dar uma palavrinha final antes de eu encerrar? Quero agradecer você, a Dani, toda a equipe que está aí por trás desse projeto maravilhoso que é o Bengala Verde no Ar. Continue, está fazendo muita diferença na vida de todos nós que estamos aqui assistindo. Estou amando. E é isso, gente. Eu acho que a gente precisa se apoiar. Né, e mostrar para as pessoas. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente ainda, e não muito longe de nós, né, vivendo uma dor, um luto mesmo, achando que perder a visão é o fim. Não é o fim. A gente não gostaria de passar por isso. A gente não escolhe. Ninguém aqui escolheu ter deficiência visual, né? De repente fomos escolhidos por ela, não sei, né? Mas viver isso com um pouco mais de leveza, com muito amor no coração, com muita fé em Deus, faz toda a diferença, torna a vida mais leve, né? E nos ajuda a nos redescobrirmos aí, a nos reinventarmos todos os dias e ver que nós somos capazes, sim. Como eu falei, eu vou repetir, tem vida depois da deficiência, depois da perda da visão. Tem luz, tem sonhos. Tá certo, Carla. Muitíssimo obrigada. É um prazer ter feito esse episódio com você. Eu espero que o pessoal de casa tenha gostado. Sigam a Carla nas redes sociais, curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, comentem, continuem apoiando o nosso projeto. Obrigada, Roche Brasil, pelo apoio e o patrocínio. E até uma próxima. Obrigada, pessoal.